Se você quer entender melhor o seu negócio, o seu produto ou entender o impacto que os seus projetos geram, se isso faz parte dos seus objetivos, fica aqui comigo, porque o que eu vou te mostrar pode mudar a forma como você olha para os números que te cercam. A gente vai falar sobre um tema decisivo que faz você saber para onde o seu negócio ou projeto está indo: métricas. E o mais importante, vamos combinar várias visões de grandes autores que farão com que você tenha um entendimento abrangente e super atual sobre o assunto. A gente está num momento em que tudo é medido e os dados são abundantes, e isso é ótimo. Mas você sabe o que é importante medir? Será que o seu negócio ou projeto está afundado em dados e em métricas que já não dizem muito sobre o rumo que o seu projeto deve seguir? Será que você está gastando seu tempo refinando dados e calculando métricas que realmente são importantes? Eu me chamo Agatha, sou apaixonada por livros e por ideias que transformam. Acredito que habilidades humanas são aprendidas e que quando compartilhamos conhecimento que agregam um valor de verdade, a gente cresce junto. Esse é o meu canal, onde eu trago insights práticos dos livros que eu leio, dos livros que já li, com foco em melhorar nossas decisões e a nossa comunicação e a nossa forma de agir no mundo. Se você ainda não é inscrito, aproveita e clica em se inscrever. Toda semana tem conteúdo novo por aqui. Esse é o primeiro vídeo de uma série sobre métricas com a intenção de explorar o ponto de vista de alguns autores importantes. E a cada vídeo o assunto irá se aprofundando. Vamos combinar o conhecimento de cada um deles de forma que você terá uma visão diferenciada ao final desse assunto. Então a intenção dos vídeos é formar uma sequência lógica, em que ao final teremos visto o assunto de várias perspectivas e de forma profunda. Então, eu aviso logo, se você não quer profundidade, essa série não é para você. Mas quero deixar claro aqui que o objetivo não é exaurir o conteúdo de cada livro. O objetivo é trazer luz ao tema e instigar você à leitura. E se você já leu algum deles, meu objetivo é relembrar os seus conhecimentos e acrescentar outros, transformando o assunto acessível para todo mundo. Vamos junto? Eric Rice, em seu trabalho, deu um nome a uma tendência que afligia a maioria das empresas: a obsessão por métricas de vaidade. Uma métrica de vaidade é qualquer número que parece espetacular na superfície, mas que é fundamentalmente superficial e enganoso. É uma métrica que faz você se sentir bem, mas que falha em suas decisões estratégicas e pode mascarar problemas graves em seu negócio. A psicologia por trás dessa sedução, ela é poderosa. A gente vai falar um pouquinho dessas características de métricas de vaidade. Elas são fáceis de medir e apresentar. Então, números como totais de usuário, download de aplicativo, curtidas na página, são tecnicamente muito simples de coletar e visualmente até impressionantes. 2. Elas quase sempre crescem. Por serem números cumulativos, elas quase sempre representam uma curva para cima e para a direita, o que é perfeito para apresentações de investidores, executivos e para a autoafirmação da equipe. 3. Elas massageiam o ego. Declarar que a marca atingiu 1 milhão de downloads gera uma sensação de sucesso, independente do que isso representa realmente. O perigo, ele reside exatamente na sua superficialidade. As métricas de vaidade são perigosas porque elas não demonstram uma causa. O número total de usuários, por exemplo, registrados aumentou 10%. Mas por que ele aumentou? Qual foi a causa por trás desse número? Foi da nova funcionalidade que a gente lançou? Foi de uma campanha de marketing? Foi de um artigo que saiu da imprensa? Sem a causa é impossível replicar o sucesso ou aprender com esse fracasso. Elas mascaram a realidade. O exemplo clássico é o do balde furado. Uma empresa pode até se orgulhar de ter adquirido 1 milhão de usuários. Mas e se esses usuários, após o primeiro mês, 95% deles estão abandonando o serviço? O negócio está falindo. O balde está enchendo por cima, mas está vazando por baixo. A métrica de vaidade, ela esconde o vazamento. 3. Elas levam a mais decisões. Uma equipe pode investir mais e mais recursos em uma campanha de redes sociais que gera milhares de curtidas, ou seja, uma métrica de vaidade, acreditando que isso está tendo sucesso. Mas quando, na verdade, a campanha ela não está gerando nenhum pagante. O antídoto proposto por Rice é a busca incessante por métricas acionáveis. Presta atenção nessa definição, porque ela vai nos acompanhar até o final da série.
Uma métrica só é acionável e útil se ela demonstrar uma clara relação entre causa e efeito e se ela puder de fato inspirar uma ação. Vamos contrastar com esses dois mundos. A gente vai falar um exemplo e vai ficar bem claro na sua cabeça. O mundo da verdade. Esse mês a gente teve 2.000 visualizações no nosso site. E daí, o que eu faço com essa informação? Agora, no mundo da ação, nossa nova série de posts no blog com o tema X superou 10.000 visitantes e desses visitantes a gente tem 4% que se inscreveram na nossa newsletter. Uma taxa de conversão 2 vezes maior do que a dos visitantes que vêm por outras fontes. Essa segunda é uma declaração acionável. Por quê? Porque ela mostra uma causa, que é a série de posts no blog, e um efeito, que é uma taxa de conversão. A ação fica clara, a gente tem que produzir mais conteúdo do tema X. O teste decisivo para saber se uma métrica é acionável é só perguntar: e se esse número mudar, eu sei que ação que eu vou tomar? Se a resposta for sim, você sabe o que fazer, é uma métrica acionável. Se a resposta for não ou depende, provavelmente você está usando uma métrica de vaidade e aí ela não é útil. Essa busca por acionabilidade é o primeiro passo da revolução das métricas. Ela nos força a parar de coletar dados por coletar e começar a fazer perguntas mais difíceis e mais inteligentes. Ela nos dá um filtro para separar e não ter mais ruído. Com essa base estabelecida, então a gente começa a falar sobre um framework mais robusto para garantir a qualidade e a utilidade das nossas medições, que são os 3 As das boas métricas. Então agora a gente vai em frente, porque a gente já tem uma base sólida e sobre ela a gente vai começar a construir esse pensamento. A gente vai falar do pensamento Lean sobre a medição. Após identificar a tendência das métricas de vaidade e prescrever o princípio geral das métricas acionáveis, o Eric oferece um framework mais robusto e prático. Um verdadeiro teste para avaliar a qualidade e a utilidade de qualquer métrica que a nossa equipe se propõe a usar. Esse framework consiste nos 3 As das boas métricas. Elas devem ser acionáveis, acessíveis e auditáveis. Se uma métrica falha em qualquer desses 3 critérios, ela não é apenas inútil, mas ela pode ser ativamente prejudicial, levando a equipe a perseguir objetivos errados ou a perder a confiança no seu próprio processo de medição. Dominar esse framework é o primeiro passo para construir uma cultura verdadeiramente eficaz. O primeiro A é o acionável, e a gente já falou sobre ele. Uma métrica acionável é quando a gente sabe a causa e o efeito. Ela não é um mero relatório sobre o passado, mas guia as ações do nosso futuro. Quando uma métrica acionável ela muda, a equipe sabe por que ela mudou e tem uma boa ideia do que fazer a seguir. Para alcançar esse nível de clareza, 2 ferramentas de análise são fundamentais. A primeira ferramenta que a gente vai falar é a análise de corte, que é uma prática de dividir os usuários em grupos. Esses usuários eles devem compartilhar de uma característica em comum e a gente vai rastrear o comportamento deles ao longo de um tempo. Então, a característica em comum pode ser, por exemplo, a data de aquisição. De novo, o exemplo. Os usuários que se cadastraram em janeiro, seria a corte de janeiro. Os usuários que se cadastraram em fevereiro, seria a corte de fevereiro. Vamos ilustrar com mais um cenário que vai ficar cada vez mais claro. Vamos supor que uma empresa tem um gráfico de usuários totais, que mostra um crescimento lento, porém constante. A gente já sabe que essa métrica é de vaidade. Agora, imagine se essa mesma empresa faz uma análise de corte de sua taxa de retenção. Vamos supor. A corte de janeiro, ela teve uma retenção 30% após o primeiro mês. Em fevereiro, a equipe lançou um novo processo de onboarding. A corte de fevereiro teve uma retenção de 45% após o primeiro mês. Então, essa análise ela é imensamente acionável. Por quê? Porque ela prova que a ação, que é o novo onboarding, causou um efeito mensurável, que é o aumento da retenção. Então, a decisão ela se torna muito clara. A equipe deve manter e otimizar o novo processo de onboarding. A análise de corte, ela transforma um número vago
numa história clara sobre o impacto da equipe no projeto. Outra ferramenta muito legal de ser usada é o teste A/B. É a forma mais pura e científica de estabelecer uma relação de causa e efeito. O método, ele consiste em criar duas versões do mesmo elemento, a versão A de controle e a versão B, a variação, e mostrá-las a dois grupos de usuários similares e de forma simultânea. A versão que performar melhor em relação a uma meta específica é declarada vencedora. Por exemplo, uma equipe tem a hipótese de mudar o texto de um botão de compra, de comprar agora, para iniciar o teste gratuito. Ela supõe que isso aumentará as conversões. Então elas configuram um teste A/B. 50% dos visitantes veem o botão comprar agora e 50% dos outros visitantes veem o botão iniciar o meu teste gratuito. Após uma semana, os dados mostram que a versão B teve uma taxa de cliques superior, 25% maior. A métrica é perfeitamente acionável. Ela isolou uma única variável e provou seu impacto. A ação é óbvia: implementar a versão B para todos os usuários. O segundo A diz respeito à acessibilidade. Uma métrica pode ser a mais acionável do mundo, mas se ela estiver trancada num banco de dados complexo ou foi apresentada de uma forma incompreensível, ela é inútil. A acessibilidade ela tem duas dimensões críticas: a acessibilidade de dados. Isso se refere à facilidade com que as equipes podem obter os dados de que precisam. Então, a meta aqui é a democratização dos dados. A equipe deve ter acesso a dashboards simples e autoexplicativos que lhe permitam consultar as métricas-chave de seu projeto, né? E, além disso, de forma autônoma e em tempo real. Outro aspecto é a acessibilidade da linguagem. Isso se refere à comunicação, óbvio. As métricas elas devem ser expressas em uma linguagem que todos da organização possam entender, do CEO ao estagiário. O jargão técnico ele cria silos, ele impede que as pessoas vejam o quadro geral. O terceiro A é a auditabilidade dos dados. Para que as pessoas confiem nas métricas e as usem para tomarem decisões importantes, elas precisam acreditar que aqueles números são reais e precisos. Então, a auditabilidade, ela garante confiança. Assim como a acessibilidade, ela vai ter duas dimensões. A auditoria técnica, que se refere à necessidade de garantir que esses dados estão sendo coletados corretamente, e isso envolve verificar se os códigos estão implementados corretamente, se eles são relevantes, se as definições são consistentes, se há algum bug, né, nesse processo. E é uma boa prática ter uma forma simples de fazer uma verificação de sanidade desses dados. O segundo aspecto é a auditoria humana, e essa visão é um pouco mais profunda e mais poderosa também. Os dados brutos, eles mostram o que, mas para entender o porquê, você precisa ser capaz de conectar as pessoas que estão por trás dos números. Então, uma métrica verdadeiramente auditável, ela se propõe a pegar algum ponto aleatório e, teoricamente, contactar a pessoa por trás e perguntar sobre sua experiência. Então, essa prática é um sair do escritório para conversar com os clientes e cria um ciclo de feedback virtuoso. Ela valida a história dos dados. Então, ela conta, ela gera empatia, ela revela insights que os números jamais poderiam mostrar. E ela garante que a equipe não se torne refém dos seus próprios dashboards, permanecendo sempre conectada a essa realidade humana dos seus usuários. Foi muita informação, né? Bom, a gente construiu com esse vídeo a fundação da nossa casa. A gente aprendeu hoje um critério para julgar a qualidade nas nossas métricas. O próximo passo é a gente organizar. Será que a gente precisa olhar todas as métricas o tempo todo? Agora a gente precisa de um mapa que vai mostrar quais as métricas importam em cada etapa. Então, aqui que entra o próximo framework. Eu quero convidar você para o próximo vídeo que a gente vai contar um pouquinho como organizar cada métrica em etapas. Em um dos frameworks mais poderosos e pragmáticos para o crescimento de um negócio, o AARRR, que é conhecido como funil pirata. É um framework espantosamente usado em empresas como Spotify, LinkedIn, Netflix, Airbnb, Dropbox e muitos outros. Não perca!